Boa tarde, quase já boa noite a todas e a todos. Agradeço a presença dos palestrantes que eu vou apresentar daqui a pouco. Agradeço a presença de vocês. Esse é um evento que foi pensado em função da contribuição que a nossa faculdade tem na produção de conhecimento científico e em relação às questões ambientais. Nós estamos no Dia Mundial do Meio Ambiente, estamos na Semana do Meio Ambiente, e quando se fala em meio ambiente, muitas vezes vem à mente das pessoas de que o meio ambiente está ligado às ciências biológicas, e fica por aí. E justamente a intenção deste evento é mostrar que as ciências humanas, que as humanidades têm eu estou fazendo um arsenal, mas é bom não essa palavra. Um conjunto, um cabedal de informações, de contribuições na geração desse conhecimento científico nas questões ambientais. Então, por isso, nós pensamos na montagem dessas duas mesas redondas, a primeira hoje e a outra amanhã, pensando os pesquisadores, os colegas, as pesquisadoras, que têm atuação, eles são do corpo da FIFELESH, e como é a primeira vez, então a gente fez um formato menor, quem sabe nos próximos anos fazer formatos maiores, com os alunos de pós-graduação, de graduação também, esses professores e essas professoras orientam, trabalham nessas linhas ambientais, mas para que justamente possam contribuir com essa produção acadêmica na discussão e na avaliação crítica e construtiva dessas questões ambientais, porque infelizmente, como lançou essa ideia, o que é homenageado com o nome que ele se editou, a professor Santos, da aceleração da contemporaneidade, justamente essas redes sociais e essa aceleração da enxurrada de informações, aparecem informações que muitas vezes não têm esse lastro científico e acabam, digamos assim, subsidiando a sociedade com informações enviesadas, equipadas, contaminadas com outros interesses, por exemplo, a área ambiental, contaminada com os interesses que fazem uma leitura equivocada dessas questões. Então, penso também na elaboração desse evento que nós não tivéssemos muitos impactos ambientais, digamos assim. Então, para isso estão sendo doadas mudas para vocês, digamos assim, diminuindo a nossa pegada ecológica, com a questão do CO2, para que nós viéssemos aqui. Por exemplo, Danilo, nosso secretário, ele veio de bicicleta, mas ele pode levar também uma muda, não tem problema. Já se vocês quiserem ver um pouco mais para frente aqui, por favor, fiquem à vontade. E também essas mudas foram produzidas uma cooperativa que faz trabalhos artesanais para a produção de mudas, usando recipiente para o reaproveitamento dos eggs, repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. E o material da água, o pratinho aí, são feitos também com uma sacola de plásticos que levam amido e que a gente pode utilizar e descartar, porque eles são biodegradáveis. Então, essa questão também pensou para discutir, os palestrantes vão ganhar uma lembrancinha também, lembrancinhas feitas com material natural e reutilizado. Então, a gente tem que. Eu trouxe também. Eu dou aula na Poli de Santos também, e lá trouxe um exemplo, que ontem eu almocei lá e o restaurante estava dando, eu não quero, não, eu quero, deixa eu me dar um para levar lá. O município de Santos proibiu o uso de canudinhos de plástico, então são canudinhos feitos de papel. Então a gente tem medidas e ações que podem diminuir essa geração de resíduos sólidos que não são, são impactantes para o meio ambiente. Bom, não vou me alongar muito nessa prédica e tampouco vou discorrer sobre os currículos vastos e muito importantes dos nossos palestrantes. Não é só nessa montagem, a gente procurou
e tem uma atuação nessas temáticas, né, que realmente estão na ordem do dia, na atualidade, principalmente na escala federal. Né? Então, o professor Francisco, que inclusive, eu esqueci de falar, né, que nós somos da Comissão de Cultura e Extensão da faculdade, que está promovendo, né, organizou e promove esse evento, a professora Silvânia, a vice-presidente da comissão, o Danilo, a Cristiane, a Ângela, o Júlio, também trabalhar na organização desse evento, o pessoal da comunicação social, agradeço a todos, né, que é um trabalho, um esforço coletivo. Né? Desculpe, eu esqueci de falar. O professor Francisco, do Departamento de História, vai falar sobre, né, darwinismo ontem e hoje. O professor Amata, do Departamento de Antropologia, que na verdade a faculdade tem 11 departamentos, né, e 5 graduações e as habilitações das letras, né? Então ele tentou também cobrir mais ou menos, né, todas as frentes de atuação da nossa faculdade. Né? O senhor Marco vai falar da questão das terras indígenas e da biodiversidade, né, que são, só pelos temas vocês já estão lembrando de algumas notícias que aparecem na mídia na atualidade. O professor Wagner, que é do Departamento de Geografia, ele vai falar sobre a questão, né, da mineração e dos crimes ambientais, né, que tem, infelizmente, uma ocorrência recente, né, e uma frequência indesejável também. Né? E o professor José Benito, do Departamento de Letras Clássicas, né, que vai justamente também fazer um diálogo interessante sobre essa questão da mineração e essa produção do Carlos Andrade sobre a questão da mineração em Minas Gerais. Então, eu agradeço enormemente a presença de vocês e a contribuição. E tinha pensado não sei se vocês querem fazer essa ordem, porque foi uma ordem aleatória que eu montei a programação, mas de cada um fazer uma apresentação de uns 15 minutos e depois a gente tem tempo para perguntas, debates e esclarecimentos. Né? Para quem vocês acham que tem interesse depois de vir, depois nós temos um canal, né, a Feleche, é um canal no YouTube e depois vocês podem divulgar nas redes sociais o vídeo que estará disponível, se não até o final dessa semana ou começo da semana que vem. Tá bom? Muito obrigado. Então, e eu não sei se você... Muito obrigado, professor. Se o senhor quiser vir aqui, porque aí eu vou fazer o lugar e fica mais fácil de manejar. Eu gostaria de agradecer inicialmente os organizadores do evento, a Comissão de Cultura e Extensão, e o professor Yuri, que reuniu essa produção assim, em torno de um tema, e que vai ser muito diverso tudo isso, né? As faces que a gente vai tratar são o que é muito interessante também, né? A gente imaginar que estamos aqui, temos poucas oportunidades de nos ouvir como pesquisadores da faculdade. Então é uma oportunidade bem interessante de conhecer o trabalho de todo mundo, de falar um pouco das minhas pesquisas individuais e coletivas. Eu atuo desde sempre num núcleo que chama Centro de Estudos Ameríndios, desde sempre porque antes de ser Centro de Estudos Ameríndios, ele era Núcleo de História Indígena, e daí eu vou chegar nas terras indígenas, no tema da minha apresentação. Porque as terras indígenas foi alguma coisa que antes mesmo dela virar uma figura jurídica do Estado brasileiro, que aparece como uma referência na Constituição ao direito dos povos indígenas, teve toda uma elaboração que se deu no âmbito das reflexões da faculdade. Então, a mesa que eu trabalho foi a mesa que elaborou e ajudou a colaborar com essa figura jurídica das terras indígenas, no momento em que a Assembleia Constituinte estava se reorganizando, mobilizando a sociedade em função do direito dos povos indígenas. Então, eu trabalho numa mesa em que esse artigo dos índios da Constituinte foi produzido, né, praticamente foi produzido lá com a Manuela, com um grupo que
estava nesse momento atuando. Eu vou falar um pouco disso, porque a minha formação tem a ver com esse contexto e para onde a gente foi, né? Então tem uma história de trajetória mesmo, de pesquisa e as questões que isso aponta. Na verdade, a gente tem pouco tempo, o tema é imenso e eu vou dar um panorama muito geral da questão. Bom, então, como eu dizia para vocês, eu trabalho nesse centro que foi criado em 2011, recentemente. Ele é um centro interdisciplinar, que é um núcleo de apoio à pesquisa, que reúne antropólogos, arqueólogos, historiadores, matemáticos, linguistas, que refletem e trabalham, atuam com povos indígenas. Mas esse núcleo nasceu de um anterior, fundado pela Manuela, que é o Núcleo de História Indígena e do Indigenismo. Foi criado em exatamente 85, quer dizer que bem no contexto da elaboração da Constituinte. Esse Núcleo de História Indígena foi o primeiro projeto temático da faculdade nas áreas de humanas, né? Então, a gente trabalhava com as escolas públicas, com as universidades do estado de São Paulo, dezenas de antropólogos das universidades, Unicamp, Unesp, enfim, estávamos todos em torno de uma questão que era essa questão de documentar a presença dos povos indígenas por meio de pesquisas etnográficas. A gente estava indo para campo, alguns indo para campo e alguns fazendo trabalho de levantamento de documentação histórica em arquivos. E o objetivo era muito dirigido para a questão de documentar a demanda das associações indígenas e das organizações indígenas por um direito à terra. É como se a gente estivesse amparando essa demanda das populações indígenas. E isso foi por muito tempo, a gente publicou muitas coisas, enfim, né, deu suporte para que essa discussão acontecesse. Terra indígena foi um conceito central para essa equipe do Núcleo de História Indígena. Os modos de existência e a gestão territorial dos povos indígenas permanecem ainda quase que como uma continuidade dessa discussão que começa com o tema das terras indígenas. Modos de existência, ontologias, modos de regime de terra, que são os temas mais contemporâneos, nascem já desse expertise que a gente foi criando de pensar junto com os povos indígenas. Do ponto de vista das minhas pesquisas pessoais, eu realizo há mais de 20 anos um trabalho, inicialmente trabalho de arquivo, nesse contexto da pré-constituição, e um trabalho com um povo que se chama Mura, e que habita a região do Rio Madeira, e os Mura foram primeiro estudados no meu mestrado sob o ponto de vista da demanda dos Mura pela demarcação do território deles, mas antes disso eu tinha estudado os Mura a partir de um conflito histórico deles, no período colonial, no poema épico, etc. Depois eu continuei desenvolvendo trabalhos e há 20 anos eu estou ali, e inclusive realizei demarcação de terras indígenas Mura, continuo atuando até hoje com eles. Bom, o tema terra indígena fez o Brasil, de fato, adquirir uma forma moderna de Estado, né? Uma forma de Estado pluricultural. Esse conceito de terra indígena foi central, né? Foi central na edificação do Estado se voltar para uma pluralidade, para a diferença, né? Os artigos da Constituição falam explicitamente, diretamente da ideia de convivência com a diferença. Com relação à Constituição, né? A Constituição Nacional, ela completou 30 anos no ano passado, em meio a uma tempestade política que ameaça a sua existência e o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas. No primeiro dia, no cargo de presidente, Bolsonaro emitiu a medida provisória 870, tirando a responsabilidade pela demarcação das terras indígenas da Agência de Assuntos Indígenas do governo, a FUNAI, e integrando toda essa reflexão sobre o direito à terra ao Ministério da Agricultura, ação que foi revertida recentemente, né? Mas, de fato, ainda não se viu nenhum movimento de demarcação de terra indígena, né? Ao longo desses meses de exercício.
No mesmo decreto, Bolsonaro transferiu autoridade sobre a regularização do território quilombola, terra pertencente a descendentes de escravos fugidos, e tirando isso da esfera de atuação do Instituto de Reforma Agrária, do governo INCRA, e também transferindo para o Ministério da Agricultura. As medidas enfraqueceram muito, tanto a FUNAI como o INCRA. Isso é um diagnóstico de todos os analistas, né? Mas, na prática, áreas-chave da política indígena e da política de direito quilombola estão agora nas mãos de defensores do agronegócio industrial, uma demanda de longo prazo do lobby da bancada ruralista do agronegócio no Congresso. O que nos diz a Constituição do ponto de vista do direito diferenciado das populações indígenas e quilombolas? Com relação aos indígenas, a gente tem 2 artigos bem curtinhos, que são o número 231 e o artigo 232, que anunciaram o direito, a base dos direitos dos povos indígenas a partir da condição de distintividade, exatamente da diferença, da distintividade em relação à sociedade nacional. Então, os povos indígenas passam a ter direito a manterem formas diferenciadas de organização social, de línguas diferenciadas, de forma de educação, de forma de atendimento de saúde diferenciadas. A ênfase é na diferença, né, que esses artigos trazem. O artigo 231 reconhece aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. O texto da Constituição também indica como uma querida pesquisadora lá do CESTA, que é a Dominique Delois, a Dominique insiste bastante nessa ideia, né, de que há todo um trabalho de pensar o que é essa ocupação tradicional, né? O texto da Constituição indica que a ocupação tradicional deve ser alguma coisa a ser descrita, a ser revelada, né? E ela deve ser lida através de categorias e práticas locais, ou seja, tem que se levar em conta os costumes e tradições de cada povo, cada região, cada expressão de sociedade discreta que a gente tem aqui no Brasil. E, portanto, a terra indígena deve ser alguma coisa definida, né? Deve ser alguma coisa identificada, reconhecida, demarcada, homologada, levando-se em conta 4 dimensões distintas, mas que são complementares, né? Que a gente queria muito falar, a gente pode depois debater sobre isso, né? Não são inicialmente terras indígenas, terras ocupadas em caráter permanente, mas a noção de permanência é uma coisa muito relativa com relação aos povos indígenas, porque tem deslocamento, tem circulação, tem extrema mobilidade. Terras utilizadas para suas atividades produtivas seria a sua segunda dimensão, então são terras utilizadas para atividades produtivas, isso envolve também uma circulação e mobilidade. Terras imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar, quer dizer, prevendo a condição para um modo de existência. E depois, terras necessárias para a reprodução física e cultural do povo indígena. Bom, a luta pela demarcação das terras indígenas no Brasil surgiu em plena ditadura militar, em 1978. Houve uma inédita e surpreendente mobilização nacional a favor dos direitos dos povos indígenas, que eclodiu nesse ano, acionada por um decreto desastroso, que pretendia emancipar os indígenas. E no meio da ditadura, a questão indígena passou a ser uma questão de mobilidade urbana, de mobilização urbana muito grande, né? Os carros circularam com adesivo e como se corresse a tensão da ditadura migrasse, num certo sentido, em algumas cidades, para a discussão do direito dos povos indígenas. Enfim, em plena ditadura militar, a luta pelos direitos dos povos indígenas congregou forças das mais diversas e heterogêneas que inflamaram a sociedade civil de novos ares, que vinham das florestas, pela voz das lideranças indígenas. Aqui a gente lembra aí com o Krenak, que é a figura símbolo desse momento, né, mas outras lideranças. Desde 1996, ano da publicação da portaria número 14 do Ministério da Justiça, os antropólogos passaram a participar dos processos de identificação das terras indígenas.
O reconhecimento constitucional dos usos, costumes e tradições de cada povo ou comunidade indígena implica na construção de um pacto etnográfico, que nós estamos considerando um pacto etnográfico, né? Uma coisa que é uma ação participativa, que evidencia esse modo de ocupação por meio da descrição antropológica, uma vez que usos, costumes e tradições são sempre específicos a um coletivo particular. O pacto etnográfico entre povos indígenas e antropólogos se explicita ainda na colaboração que os antropólogos fazem junto com a educação escolar indígena, com a gestão territorial e na luta pelos direitos à terra. A ideia da integração e de assimilação dos povos indígenas que se ouve recentemente, né, desde a campanha e agora no novo governo, é uma teoria totalmente superada. Mesmo porque o Brasil se constrói hoje no cenário mundial exatamente pelo valor atribuído à sociodiversidade e à biodiversidade. A gente entra no tema 2, que eu pedi para você colocar no seu convite. Você me falava só de terra indígena, mas eu acho que a gente tem que articular com biodiversidade. O Brasil figura como um país biodiverso e sociodiverso, e esse é um grande valor, né, no cenário mundial que se atribui ao Brasil. Esses conceitos, sociodiversidade e biodiversidade, andam juntos, como os especialistas vêm nos mostrando. Integrar não é mais tentar eliminar diferenças, e sim articular com justiça as diferenças que existem. Bom, a gente podia passar por esse mapa, tá? Essa cena é uma cena do território do Parque Indígena do Xingu. É o Parque Indígena do Xingu que os auto-xinguanos estão preferindo chamar território indígena do Xingu, e essa imagem é contundente, né? Então, o agronegócio está encostando aí, e a gente pode passar para a próxima. Eu só queria mostrar esse mapa. Esse mapa é o mapa das terras indígenas, é um mapa produzido pelo Instituto Socioambiental, e em verde a gente tem as terras indígenas já demarcadas, homologadas ou em processo de demarcação e homologação. Em 2010, o censo do IBGE constatou 305 etnias indígenas e 274 línguas diferentes, inclusive de troncos linguísticos completamente distintos. E onde há sociodiversidade, há também biodiversidade. Este que é um dos grandes valores que o mundo atribui ao Brasil moderno. O antropólogo Manuel Carneiro da Cunha vem participando de dois painéis. Um se chama Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, e outro é a Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, dois fóruns mundiais que reconhecem e valorizam os conhecimentos e práticas dos povos indígenas. A etnobotânica e a arqueologia têm posto em evidência que o enriquecimento da cobertura e dos solos da floresta, as fertilíssimas terras pretas, é fruto de práticas de populações indígenas desde a era pré-colombiana até hoje. Sabe-se agora que a Amazônia foi domesticada. E foi domesticada, aí é um ambiente de produção de pequenos roçados em torno das casas e de alta circulação. A Amazônia é totalmente antrópica, ela é toda produzida a partir dessa circulação e dessa escolha, né, dessa escolha de plantas cultivadas e de plantas não cultivadas, mas que são importantes também. A gente conhece pouquíssimo sobre isso tudo. Minha pesquisa agora acabou de descobrir um batatão, um manhafã lá nos Mura, e que os Mura comem há muito tempo isso. Eu nunca tinha feito essa pergunta em 20 anos, e agora que eu cheguei, inspirada por outras pesquisas do Purus, e a gente chega e fala: e vocês conhecem essa planta? Sim, claro que sim. Você nunca tinha feito essa pergunta. Então, a gente não conhece nada, né? A gente conhece muito pouco. Bom, essas fertilíssimas terras pretas são uma ocupação muito antiga, né? São indicação de aldeias antigas, de cultivares antigos, e são espaços escolhidos para as novas aldeias também. A Amazônia domesticou dezenas de plantas, entre as quais a batata doce, a mandioca, o cará, a abóbora, o amendoim e o cacau. Os povos indígenas e as comunidades tradicionais são também provedores da diversidade das plantas agrícolas, a chamada agrodiversidade, fundamental para a segurança alimentar. Os povos indígenas e comunidades tradicionais, os quilombolas, os povos tradicionais do Brasil, os seringueiros, etc.,
mantém por gosto e tradição as variedades em cultivo. Os estudos de antropologia e de etnobotânica têm mostrado que há mais de 100 variedades de mandioca no Alto do Negro. Os Caiapó cultivam 57 variedades de batata, os Canela 52 favas, os Kauai-Eté 27 espécies de amendoim, tipos de amendoim, os Uaiampi dezenas de algodão, pelo menos 17 variedades. O mesmo vale para os Bahia com a pimenta, enfim. Né? No Nordeste, nos mostrava José Augusto Laranjeira, o Guga, recentemente no seminário que teve aqui, que em 20 anos de demarcação das terras indígenas Pataxó e Tupinambá da Bahia, se reverteu totalmente o cenário de desertificação que foi implantado no final do século XIX em Minas Gerais, né, nesse momento que começam a chegar as levas de imigrantes, e de exploração de Minas. Então, aonde tem a terra indígena, a ideia de reversão nesses 20 anos de demarcação de terra indígena está acontecendo, acontecendo mesmo para a gente que está acompanhando, né, mais de perto essas dinâmicas nas aldeias. Bom, essas regiões são regiões que foram reocupadas, foram invadidas, foram regiões que foram tomadas dos índios, dos fazendeiros, ou tomadas foram ocupadas porque eram regiões antigas em que o Estado ainda não tinha feito a atuação de fazer a demarcação. Então, a ocupação acontece e a demarcação está vindo na sequência, porque isso tudo está documentado, o direito à terra já está ali colocado. Então, eu quis trazer para vocês que a questão das terras indígenas e da biodiversidade traz para nós uma outra definição da noção de ambiente, que é uma palavra que a gente se afasta na antropologia. Na verdade, o ambiente não dá conta do que nós estamos lidando. A gente está trabalhando com ontologias, com modos de existência, que são modos diversos, né, de existência, enquanto que o ambiente cria uma separação entre o que é do homem e o que é da natureza. Né? Essa separação para nós não é produtiva, porque se a gente quer acompanhar a dinâmica dos povos indígenas, eles têm uma espécie de regime de cuidado da terra que lida exatamente com a relacionalidade interespecífica, a relacionalidade com todas as espécies. Eles não articulam a noção de ambiente. Então, a colaboração que a antropologia pode trazer é nesse sentido de pensar que ambiente talvez não seja a forma melhor da gente englobar o que nós estamos fazendo com relação ao trabalho junto aos povos indígenas. Ontologias, filosofias, talvez fosse uma coisa mais satisfatória. Bom, muito obrigada. Eu acho que eu já passei do meu tempo. Eu falo por aqui. E a gente continua, né?